Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres. Tânia, é com você, querida. Obrigada. Queridos companheiros e companheiras, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria sempre renovada estarmos juntos virtualmente, que vem acontecendo praticamente todo mês, é uma honra. Eu fico muito feliz, muito alegre mesmo falando em gozos, me dá uma alegria muito grande quando eu sou convidada para falar, porque eu já me sinto, apesar de não morar aqui no Rio, eu me sinto como se pertencesse de fato à casa. Então, estamos juntos nesse laço, que é um laço não só uma corrente mental, mas também uma corrente afetiva. O tema que me foi proposto é esse daí, Penas e Gozos Terrestres, é o Livro dos Espíritos, a parte 4, capítulo 1. E o que acontece aqui? São 37 questões, temas diversos. Então, eu tive que fazer uma escolha do que trazer aqui a nossa reflexão com mais profundidade, porque não dá para tratar de todos os temas. E depois eu aconselho, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de ler o capítulo todo, que o façam, até porque esse capítulo, que é Penas e Gozos Terrestres, ele prepara um pouco o nosso pensamento e as nossas ideias para o seguinte, que vai tratar das penas e gozos futuros, que é o último capítulo, então, do Livro dos Espíritos. Então, a primeira colocação que eu queria fazer é essa, que não vai dar para tratar de todas as questões. Então, eu fiz um caminho propondo a vocês que depois façam a leitura integral do que está lá. Eu vou citar todos os temas em algum momento aqui da minha fala, mas vou me aprofundar realmente na questão da felicidade, que é a parte inicial, o primeiro item, felicidade e infelicidade relativas. Eu vou me aprofundar no estudo dos gozos terrestres. O que é interessante também nesse capítulo é que o nosso codificador, apesar de colocar como título penas, que são as aflições, as dificuldades, os problemas, e gozos, que seriam as alegrias, as felicidades, ele fala mais das penas e não fala tanto dos gozos. Quando ele fala do gozo, da alegria, da felicidade, ele vai fazer isso mais, então, no início, que é esse primeiro item da felicidade e da infelicidade relativas. Então, vamos lá. Primeiro que eu gostaria de... Espera aí que não está indo. Ah, foi. Primeiro, gostaria aqui de lembrar para todos nós sabemos disso, é uma coisa do senso comum, que a felicidade é algo buscada por toda a humanidade desde sempre. Todos nós queremos ser felizes, a felicidade é algo que nos faz falta quando não a temos, e as pessoas estão sempre buscando a felicidade, de todas as culturas, em qualquer época. E há no nosso mundo, no mundo em que vivemos, também é antiga essa ideia, não é uma ideia nova, uma listinha de coisas que as pessoas associam à felicidade. Se eu fosse perguntar isso a vocês, né, se nós estivéssemos presencialmente, se eu fosse perguntar lá no SEAS, não dá para fazer isso aqui, mas eu tenho certeza que a participação de vocês daria nessa listinha aqui. Vejam se não é isso que é felicidade para o mundo. Riqueza, poder, beleza, fama, inteligência, juventude, prazer e saúde. Então, as pessoas se dizem felizes ou procuram a felicidade dentro dos itens dessa listinha aí, o que é uma coisa interessante. Por que que é interessante? Porque a gente vê pessoas pobres, sem poder nenhum, não propriamente belas, no sentido do que a sociedade valoriza como beleza, anônimas, sem fama, não são inteligentes no sentido de ter uma inteligência acima da média, não estão mais nessa fase da juventude, que tem uma vida difícil, com poucos prazeres, no sentido dos sentidos, que a gente vai ver um pouquinho aí, e que também tem problemas de saúde, e, no entanto, são felizes, se proclamam felizes. E, no entanto, há pessoas que têm tudo isso daí, como a gente viu agora na morte do Maradona, a morte prematura de Maradona, aos 60 anos de idade, mas ele não é um caso isolado. Eu trago aqui um caso que também é um ícone da história do Ocidente, que a pessoa tinha praticamente isso tudo e não era propriamente uma pessoa feliz. Então, eu trago aqui, para ilustrar isso, o caso de Norma Jean Baker. Norma Jean Baker nasceu nos Estados Unidos
em 1936 e faleceu prematuramente também em 62, aos 36 anos de idade, numa overdose de medicamentos. E ela foi, assim, a personificação da beleza feminina de uma época. E tudo isso daí, riqueza, poder, juventude, ela tinha. No entanto, o que faltava à Norma Jean Baker? Ela não era feliz. Ela era uma pessoa marcada por traumas intensos da sua infância. A mãe esquizofrênica, ela passou por vários lares adotivos, foi abusada 2 vezes quando era criança. E segundo um psicólogo que eu já indiquei, eu acho que eu já indiquei aqui para vocês, que é o Boris Cyrulnik, ele tem um livro muito interessante chamado O Murmúrio dos Fantasmas, e ele conta a história da Norma Jean Baker. E ele fala exatamente isso, que ela era um cadáver ambulante. Eu até trouxe já o caso dela num outro momento, num outro tema. E a gente está falando da Marilyn Monroe. A gente olha essa criatura, a gente pensa assim, como ser infeliz? Mas é porque a gente ainda tem uma mentalidade ligada à felicidade como sendo isso tudo aí. E, na verdade, nós vamos ver que a felicidade não está nisso somente. Claro que essas coisas todas contribuem para que nós nos sintamos alegres e felizes, mas não necessariamente. Primeira coisa, então, é ver o que os espíritos nos falam sobre felicidade, que está nesse itemzinho que eu falei para vocês, felicidade e infelicidade relativas. O que está lá dito pelos espíritos em resposta a Kardec? Primeira coisa que Kardec pergunta é se é possível na Terra uma felicidade completa. Os espíritos falam que não, porque a nossa vida é dada como prova ou como expiação. E em ambos os casos, as lições chegarão em forma de problema, de dificuldade, de sofrimento. Então, por isso, a felicidade completa, ela não é possível devido à nossa condição evolutiva e à característica do nosso mundo. Mas, segundo os espíritos, é possível a cada um de nós suavizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Eles também dizem que praticar a lei de Deus vai garantir para nós a felicidade. Lembrando que o último capítulo da parte 3 do Livro dos Espíritos é o capítulo sobre a lei de justiça, amor e caridade. Nessas 3 palavras, nesses 3 conceitos, estão incluídos aí a questão da lei de Deus importante, né? Todos os itens importantes na garantia da nossa felicidade. Lembrando que aqui o conceito de justiça não se trata só de uma justiça social. A gente está falando aqui também em justiça individual, mas a gente está falando também na questão da justiça social. A soma de felicidade comum, que Kardec pergunta, existe, então, o que seria uma soma de felicidade comum a todas as pessoas, acessível a todas as pessoas? Os espíritos dizem que sim. O que seria essa felicidade comum? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que a fé no futuro? A posse do necessário, a consciência tranquila, nos parece aqui muito óbvio, porque quando o indivíduo não tem o necessário, e aqui às vezes as pessoas ficam glamourizando a pobreza e a miséria, não há glamour nenhum nisso, né? A pessoa com a barriga roncando de fome, com todas as deficiências e as doenças decorrentes de um estado de miséria e de pobreza, realmente não tem como ser alegre, contente e feliz. Isso, os espíritos aqui estão reafirmando isso. Consciência tranquila, a gente sabe a importância dela na hora de deitar a cabecinha no travesseiro sem Rivotril, sem nenhum ansiolítico. Claro que às vezes a gente, mesmo tendo a consciência tranquila, precisa deles, né? Mas eu digo assim, a gente sabe como é importante deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que a gente não tem nada que pese em termos de infração à lei divina. E a questão da fé no futuro aqui se trata da perspectiva da transcendência, se a gente acredita ou não numa vida após a morte. E reparem que Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, ele coloca todas as bem-aventuranças numa perspectiva de futuro. E por que essa perspectiva de futuro é importante numa soma de felicidade comum? Porque a gente muitas vezes vai vivenciar questões e problemas que nos acompanham a vida inteira, até o final da nossa vida. Então, a fé no futuro, acreditar que existe um futuro mais feliz do que uma condição difícil que nos acompanha a vida inteira, como uma doença degenerativa, por exemplo, isso faz com que a gente se sinta um pouquinho melhor em relação até à própria questão, dependendo de qual ela seja. O Kardec, então, vai fazer essa questão, como ele fala da posse do necessário,
o que seria o supérfluo e o que seria necessário? E as respostas, mais uma vez, convido a todos para que vocês leiam na íntegra. Mais uma questão que ele vai trabalhar isso, né? Que o homem criterioso para ser feliz, ele olha para baixo, porque o supérfluo e o necessário, dependendo da pessoa, isso varia muito. Até Kardec ou os espíritos dão um exemplo. Uma pessoa que tem R$1 milhão e perde, vai para 500 mil, muitas vezes fica infeliz porque perdeu 500 mil, mas se ela tem 500 mil, ela ainda está numa situação muito acima que muitas pessoas, principalmente se ela morar aqui no Brasil, por exemplo. Então, o homem criterioso, ele olha para baixo. Em que sentido? Ele procura ver quem tem menos que ele. Eu vou também fazer uma sugestão para vocês. Existe um jornalzinho chamado Nexo, que é um jornal online, e eles têm uma ferramenta lá para a gente calcular. Você coloca lá o salário bruto e ele mostra para você em qual percentual no Brasil você se encaixa. Né? E aí a gente vai ver como é que a gente está bem financeiramente. A maioria das vezes a gente não sabe disso. Tá? Eu convido vocês a fazer isso, é também muito interessante. Então, o homem criterioso olha para baixo. E a riqueza é, com frequência, uma prova mais perigosa do que a pobreza, do que a miséria. Também é muito óbvio isso, porque a riqueza, além do nosso ego, muitas vezes, ficar inflado, porque as pessoas ficam adulando os poderosos financeiramente, a pessoa pode se perder. Eu gosto muito de uma expressão que é utilizado pelos espíritos em referência à Terra, isso tem nas obras de André Luiz, que eles chamam a Terra de o país da neblina. Olha que expressão, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Então, aqui é o país da neblina. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente tem dificuldade de enxergar as coisas como elas realmente são. É como se houvesse uma neblina empatando a nossa visão. E uma dessas neblinas é a gente achar que ser rico é muito, muito melhor do que ser pobre, né? No sentido não daquela linha feliz abaixo de um determinado patamar na questão da pobreza. Mas a gente fica idealizando isso e os espíritos falam que não, que a riqueza é uma prova mais perigosa que a miséria. E o mais rico é aquele que tem menos necessidades. E aqui eu me lembrei do Gandhi. Gandhi tem uma passagem na biografia dele que, quando ele vai a Londres, ele anda por aquelas lojas lá de grifes famosas e ele começa a rir. E ele diz assim, aí pergunta para ele, você está rindo de quê? Ele fala assim, não, de ver tanta coisa que eu não preciso, eu não sinto falta de nada disso. Né? Quer dizer, o que ele tinha bastava a ele. Então, mais rico é aquele que tem menos necessidade. E a falta do necessário à saúde do corpo é infelicidade real. E se for ocasionada por outra pessoa, a responsabilidade recairá sobre ele. E aqui ele está falando, mais uma vez, de uma situação comum à França e comum ao Brasil dos dias atuais e comum a várias regiões do planeta, em que muitas pessoas não têm o que comer no dia a dia, ou aquilo que tem para comer não é o suficiente para garantir a saúde do corpo. E aí realmente não dá para ser feliz numa condição dessa. Como é que eu vou ser alegre passando fome? Né? São duas coisas que não tem como ser dentro da psique humana, não dá para, a não ser que seja uma pessoa com alguma patologia, né? De estar morrendo de fome, cheio de doença, de problema, e feliz porque está assim. A gente sabe que nós espíritas, a gente sempre vê o sofrimento como tendo razão e propósito, mas ninguém gosta de sofrer, e ninguém faz apologia do sofrimento. O que é fato é que os espíritos dizem que a falta do necessário à saúde do corpo é causa de uma infelicidade real. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso aqui está na questão 930 do Livro dos Espíritos, ou seja, o nosso engajamento ele deve ser um engajamento não só individual e não só no sentido de amenizar uma dificuldade, uma desigualdade social que já existe, mas sim de nós estudarmos e refletirmos onde está a causa. Como é que a gente pode fazer para que todos tenham o necessário para a saúde do corpo e para viver bem? Como que nós, cidadãos, podemos fazer isso? Que projetos, que pessoas podem, isso geralmente pela via política, principalmente. Como é que a gente pode garantir isso? Então, os espíritos falam, isso é belíssimo, né? Que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Kardec, então, coloca uma nota nessa questão dizendo que a ordem social ela tem que estar fundada na justiça e na solidariedade. E aí reflitam comigo uma questãozinha só que eu vou pedir para vocês refletirem. Como
pode, numa sociedade, um indivíduo que constrói casas, desde que ele começa a trabalhar, geralmente na adolescência, passa a vida inteira até a velhice construindo casas, prédios, apartamentos, e chega no final da vida, não tem um cantinho para ele descansar a cabeça. Isso não é justiça, queridos. E são essas questões que a gente tem que começar a enfrentar, inclusive num plano coletivo, enquanto movimento. Maus são intrigantes e ambiciosos, e os bons são tímidos, quando quiserem preponderarão. Então, Kardec pergunta por que os maus no nosso mundo eles se destacam tanto. E olha a resposta aí, né? Nós bons, ou que nos pretendemos bons, porque ninguém aqui, acredito, seja uma pessoa má, nós somos tímidos. Quando a gente quiser, a gente vai preponderar. Em que sentido aqui? De nós, de fato, levantarmos as bandeiras necessárias à transformação do nosso mundo, além das nossas bandeiras individuais, que sejam também as bandeiras coletivas. Bem, aqui é o que está na visão dos espíritos. Eu trago, então, um outro caso. Não sei se vocês conhecem essa senhora. Ela é uma senhora muito, muito, muito rica, deve estar naquelas listas lá dos super ricos do mundo, mas é uma pessoa, ela deu uma entrevista, eu vou deixar aqui a fonte, depois eu vou disponibilizar a apresentação no grupo de vocês, né? Vou enviar para alguém. Ela deu uma entrevista à BBC Brasil, falando da relação dela com esse dinheiro todo que ela tem, dizendo quando ela se descobriu rica dessa maneira que ela é, como que isso gerou desconforto. Agora, olhem as pérolas que eu trouxe, até para a gente voltar naquela questão do que é felicidade para o mundo, a questão da riqueza. Olha o que ela diz, que eu pensei na entrevista dela. Me parecia, quando ela fez 21 anos, o advogado chamava todos os herdeiros quando faziam 21 anos, e o advogado dizia, olha, você entrou na posse de uma fortuna de tantos milhões de dólares. E ela disse que o que ela sentiu, né, quando ela ouviu isso é que me parecia que nenhum ser humano decente deveria ter muito mais dinheiro do que qualquer outro. Eu simplesmente não conseguia ficar confortável com isso. E ela fala que ser milionária, trilhardária, no caso dela, nem milionária, é como ter um cachorro muito, muito peludo que precisa ser escovado todos os dias. Olha que imagem espetacular. Ou seja, ser rico dá trabalho para você se manter rico, para você não perder dinheiro. E aí a pessoa deixa de viver muitas vezes para ficar escovando esse cachorro todos os dias. E, por fim, olhem só isso. Ela assinou uma carta junto com outros milionários, solicitando o aumento dos impostos sobre pessoas com grandes fortunas. Fosse aqui no Brasil comunista, a primeira coisa que as pessoas iam falar dela. Ah, ela é comunista, ela é petista, ela é sei lá o quê, que as pessoas gostam de botar esses rótulos em pessoas que discutem muitas vezes questões da desigualdade, da justiça ou da injustiça social. Então, ela apesar dela ser uma pessoa diretamente afetada, ela assinou esse documento solicitando a taxação de grandes fortunas. E quem é essa pessoa? Olhem o sobrenome, vocês vão entender. Abigail Disney, ela é sobrinha, neta de Walt Disney. Então, vocês imaginam o dinheiro que ela tem, né? Então, ela é documentarista, ativista, e vocês vão encontrar a entrevista dela, também muito boa, muito interessante, na BBC Brasil Online. Então, percebam, uma pessoa que hoje a fortuna dela, ela já doou 70 milhões de dólares. Aí eu comentei isso com um amigo meu, ele falou assim, 70 milhões de dólares não é nada para ela. Eu falei, querido, mas 70 milhões de dólares para mim é uma pequena fortuna, né? Uma mega-sena, sei lá o quê, uma mega-sena da virada, um prêmio assim. Ela poderia não ter dado $1, né? E doou 70 milhões, fora as outras coisas que ela ajuda, as outras causas. Então, a gente vê aqui, né, como é que essa pessoa tem uma maturidade espiritual que ela já consegue realizar na cabeça dela que a questão da riqueza não implica necessariamente felicidade, que até gera nela um desconforto, uma infelicidade. Então, um exemplo aqui para a gente ver que é o que os espíritos falam também, né? Quer dizer, essa questão de organizar a sociedade com bases na justiça, que inclui a justiça social. Bem, agora eu vou trazer, como eu sempre faço também, para a gente comparar, e é um movimento que Kardec recomendava que a gente fizesse, o que a ciência fala sobre essa questão que nós estamos discutindo. Se estamos discutindo a felicidade, o que a ciência, no caso a psicologia, nos diz sobre a felicidade? E é o que eu vou trazer agora, depois eu vou mostrar como que a nossa veneranda Joana de Ângeles ela está afinadinha com as descobertas da ciência psicológica. E quando eu falo aqui ciência psicológica,
Eu estou me referindo principalmente à psicologia positiva, que é aquela abordagem dentro da psicologia que vem se preocupando muito com o desenvolvimento e o florescimento das potencialidades humanas, tá? Que pretende no crescimento e na realização das pessoas, e não na questão de transtornos ou de problemas mentais e psicológicos. Primeira coisa importante dentro da psicologia, no conceito de felicidade, é que eles abandonaram para fazer pesquisa a palavra felicidade. Por quê? Porque essa palavra felicidade, ela tem uma série de sentidos diferentes, dependendo da cultura, dependendo dos indivíduos. Então, eles não usam a palavra felicidade, eles usam a expressão bem-estar subjetivo. E o que seria esse bem-estar subjetivo? É uma avaliação que cada um de nós faz da própria situação atual no mundo. Como nós nos sentimos em relação à própria vida? Então, se eu perguntasse para cada um também, como é que vocês se sentem hoje no mundo? Vocês se sentem bem com a vida que vocês têm, com as realizações, com os relacionamentos, com o trabalho? Vocês se sentem bem? Quando vocês pensam nisso tudo, dá aquela sensação de alegria, de realização? É a pessoa que a gente considera feliz. Então, esse bem-estar subjetivo envolve essa avaliação. É um estado mental. Por isso que a felicidade vai ser, de uma certa maneira, independente daquela listinha que a gente viu lá. Por isso que a gente vê ricos infelizes, porque eles, muitas vezes, não estão satisfeitos com a própria vida, mesmo sendo ricos. E isso os torna infelizes. Lembremos, então, que isso é extremamente importante. O bem-estar subjetivo é um estado mental. Enquanto construção, porque se é um estado mental, cada um de nós é responsável pelo próprio bem-estar subjetivo. É meu, é da minha mente, é o que crio, é das minhas emoções. Então, isso é uma construção pessoal, que envolve alguns itens, segundo a psicologia positiva. Quais são? Emoção positiva, e aqui poderia falar no plural, as emoções positivas, a gratidão, a compaixão, a empatia, a alegria, todas essas emoções positivas que nós cultivarmos mentalmente e emocionalmente, elas vão gerar em nós um bem-estar, porque estão associadas, inclusive, à produção de substâncias de neurohormônios, a gente sabe disso, que vão causar essa sensação física de bem-estar, de realização. O segundo item, para garantir esse bem-estar subjetivo, o engajamento, que é nós estarmos envolvidos com alguma coisa que a gente goste e que isso preencha o nosso tempo. Os nossos relacionamentos com as pessoas também estão dentro aí desse bem-estar subjetivo. A questão do sentido, e a questão do sentido, respondam para vocês a seguinte pergunta: para que vocês acordam todas as manhãs? Para que vocês acordam? Qual o sentido de vocês estarem, ou o que significa para vocês a vida de vocês hoje, no dia de hoje? Ou nesse mês, ou nesse ano? Qual o sentido da vida de vocês? E aqui, nessa questão do sentido, claro, envolve a questão da comunidade de fé, da religião a que a gente pertence. No nosso caso, o sentido da vida para nós espíritas é que isso aqui é uma estação de aprendizagem. A gente está aqui para aprender e para evoluir. Esse é um sentido básico para nós que somos espíritas, mas não para todos. Então, a questão do sentido, ela é muito importante. Envolve uma questão religiosa, mas ela não é necessária para a questão do sentido. Não sei se eu me fiz entender, vou explicar novamente. O campo, a psicologia positiva, a psicologia de uma maneira geral, diferencia espiritualidade de religiosidade. A religiosidade é o que nós temos, o engajamento com uma comunidade de fé. Mas os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam numa transcendência, eles também têm uma espiritualidade, só que uma espiritualidade laica. Em que sentido? Eles dão para eles um significado para a própria vida e eles cultivam virtudes e engajamento que são importantes para eles. E, com isso, eles se sentem bem dentro da própria existência. Eles veem um propósito para essa existência. E, por fim, a realização. Então, vejam na vida de vocês hoje.
Vocês estão engajados? Como estão os relacionamentos de vocês? Qual o sentido que a vida assume para vocês? Vocês são realizados? Se vocês souberem, né, responder isso de uma maneira sempre positiva, vocês serão considerados felizes, dentro de uma linguagem não técnica da psicologia e da pesquisa. Diferencia-se aqui, então, uma visão hedonista da felicidade, o hedonismo, é a busca de prazeres, é a busca daquela listinha que a gente viu lá. E, nesse sentido, quem é adepto de uma felicidade hedônica vai estar sempre em busca de, porque a sensação de comer uma rabanada, ela passa. Dali a pouco a gente quer mais rabanada, por isso que tem padaria que vende rabanada o ano inteiro, porque não é só no Natal que dá vontade de comer rabanada. Aí você fica com aquela vontade de novo, isso é o prazer. O prazer ligado às sensações, eles são transitórios, o prazer do sexo, que é importante na vida da gente, mas no momento que a gente está naquele intercurso, aquele prazer danado, depois passa, a gente tem que fazer de novo para poder ter o mesmo prazer, e por aí vai. Né? Quer dizer, essa felicidade é uma felicidade hedônica. A felicidade defendida aqui na psicologia positiva é a eudaimonia, que está ligada a um prosperar humano associado a uma vida de virtudes. Então, é nosso, está dentro de nós. Por isso que Jesus também falou naquela passagem com a mulher samaritana, que ia dar a ela uma água que ela não teria mais sede. Jesus estava falando exatamente disso aqui. Quem pensa num prazer, numa felicidade hedônica unicamente, a felicidade hedônica é importante, claro, a gente não está negando os prazeres, mas quem acha que é só isso, vai sempre ficar com sede, nunca vai estar saciado. Fatores com pouca correlação segundo as pesquisas. E eu vou mandar também para vocês um textinho acadêmico chamado Felicidade, uma revisão. É um texto já um pouco antigo, mas que na época fez um levantamento de todas as pesquisas sobre felicidade e colocou os resultados, que são muito interessantes, tá? Para quem quiser gostar dessa parte acadêmica e quiser ler, inclusive as referências no final que eles colocam lá. Quais são os fatores que têm pouca correlação com felicidade ou com bem-estar subjetivo? Poder aquisitivo, superado aqui o limiar da subsistência, claro, mais uma vez falando, quer dizer, não dá para ser feliz, nem para se sentir bem na miséria extrema. A saúde, ressalvada também a mesma condição em relação ao poder aquisitivo. Claro que ninguém tem como ser feliz nem ficar sentindo bem-estar com uma dor exacerbada, e algumas doenças causam isso, uma dor crônica, uma dor exacerbada. Idade não tem a ver com felicidade, gênero, estado civil, presença de filhos ou aparência física. Gente, isso é resultado de pesquisa científica. Isso não é assim, sabe? Ideias que as pessoas foram tendo e lançaram no artigo. Para cada desses itens aqui, esse artigo Felicidade, uma revisão, vai citar fontes de pesquisas que comprovam isso daí. Ou seja, se eu sou casado ou solteiro, se eu tenho ou não tenho filhos, se eu sou homem ou mulher, a idade, se eu sou jovem ou velho, isso tudo tem pouca correlação com esse bem-estar subjetivo, porque ele, na verdade, depende desses aspectos que estão acessíveis a cada um de nós, não são externos, propriamente. E a interpretação daquilo que nos acontece é muito importante. Nenhum de nós controla o que nos acontece, mas nós controlamos a nossa reação e a nossa interpretação diante daquilo que nos acontece. A prática do otimismo, da resiliência e da gratidão são extremamente importantes dentro desse processo interpretativo. Vejam o nosso caso aqui, estamos todos nesse processo da pandemia desde março. Alguns vêm encarando como oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de se reinventarem, de se ressignificarem de várias maneiras. Eu tenho um exemplo, até uma pessoa conhecida, casada com um indivíduo que nunca pensou em fazer uma faculdade, e a gente sempre vendo a necessidade da pessoa crescer profissionalmente. Esse jovem foi demitido por causa da pandemia, e agora ele percebe a importância de ter uma faculdade, está querendo voltar a estudar. Não, eu preciso fazer. Então, vejam que até de uma situação complicada como a gente está vivendo, ou de qualquer situação complicada, a gente sempre pode tirar uma aprendizagem ou alguma coisa que faça a gente crescer. Então, está aqui um resuminho, e eu vou já colocar nesse resuminho os outros itens que eu falei para vocês que eu não ia poder entrar, mas vocês vão perceber como que essa visão
do bem-estar subjetivo da psicologia positiva, que a gente chama de felicidade, como que ela vai impactar de uma maneira importantíssima no sentido de um efeito positivo para nós em todos os outros itens que Kardec coloca no capítulo. Então, vejam, o que é o bem-estar subjetivo? Emoção positiva, que a gente tem que cultivar. E aí, olha que interessante uma pesquisa que eu vou... Isso é pesquisa científica, gente. Eu estou falando aqui porque vocês vão achar que não, mas fizeram a seguinte pesquisa com médicos. Eles fizeram um pacotinho com bombons e doces. Eram 2 bombons de chocolate, não sei quantas balinhas. E fizeram 2 grupos. Um grupo que ia consultar um médico para um diagnóstico sem levar esse kitzinho de docinho, e um outro grupo, que era o grupo, né, que ia ser estudada a reação, que ia consultar com o médico sem saber de nada, que estava participando da pesquisa, a princípio, tá? E levava esse pacotinho com doce. O que eles constataram? Que os médicos que receberam o agradinho, eles fizeram um diagnóstico mais rápido e mais preciso do que os outros que não receberam o pacotinho. E aí vocês vão falar, isso é suborno? Não, não foi por causa disso. É porque, ao receber aquele pacotinho com doces, isso provocou uma emoção positiva, de alegria, de surpresa, de reconhecimento no médico, azeitou todo o processo cognitivo, fazendo com que ele tivesse, naquele vínculo com aquele paciente, um trabalho muito mais eficiente do que os outros, que eram do grupo de controle, que não receberam docinho nenhum, tá? Ou seja, moral da história, levem docinho quando vocês forem consultar, pelo sim, pelo não. Mas isso que eu estou falando para vocês é fruto de uma pesquisa que foi feita realmente. Então, a emoção positiva é importante para o bem-estar, o engajamento, os nossos relacionamentos, a qualidade desses nossos relacionamentos. Lembrando aqui que a qualidade dos nossos relacionamentos ela vai ser sempre proporcional à qualidade do relacionamento que cada um de nós tem consigo mesmo, tá? Por isso que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse amar a si mesmo ele é importante, porque isso vai gerar o tom, né? Da nossa relação com as outras pessoas. O sentido e a realização. Então, reparem os outros itens que Kardec vai colocar no capítulo. Olhem só. Perda de entes queridos, decepções e afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Kardec vai colocar isso tudo com as questões, porque lembre-se que são 37 questões que abordam esses temas todos, a felicidade e infelicidade relativas, e todos esses que estão aí na caixinha vermelha. Está tudo lá no capítulo 1, que não vai dar para a gente aprofundar, não daria para eu falar sobre felicidade e ainda aprofundar na questão do suicídio. Mas aonde que eu quero chegar aqui? E é como a gente vai tratar disso tudo que Kardec aponta no capítulo. Vejam, perda de entes queridas. Se eu aprendi a construir o meu bem-estar subjetivo, cultivando emoções positivas, ainda que eu me surpreenda negativamente, que eu vou sofrer, claro, quando eu tiver a notícia, eu acompanhar a morte, né, o adoecimento e a morte de um ente querido, isso vai me gerar emoções negativas, mas se eu aprendi a cultivar as positivas, eu me recuperarei em algum momento, porque eu estou acostumado e sei da importância de cultivar a autocompaixão, cultivar a resiliência, cultivar a fé, cultivar o otimismo. Mesmo passando por um luto, eu me recuperarei. O engajamento também vai ser importante para lidar com o meu luto, porque eu estando ocupada em alguma coisa que para mim é importante, isso diminui um pouco do tempo em que eu vou ficar pensando naquela experiência difícil que eu passei. Os relacionamentos que eu tenho, outros relacionamentos, se eu perdi esse ente querido, eu tenho outros. Eu tenho amigos. Mesmo a pessoa que seja a pessoa mais sozinha, ela tem amigos. Ou deveria ter cultivado. Mas ela vai ter alguém que goste dela. E se não tiver amigos encarnados, ela vai pensar que tem um amigo espiritual, pelo menos, encarnado, que está ali com ela. Se a pessoa dá sentido à vida, perdeu um ente querido,
se eu sou espírita e eu sei que o sentido da minha vida é ser uma passagem, assim como é de todo mundo, e que eu posso encontrar com essa pessoa e que eu vou estar com ela depois que eu desencarnar também, olha só como é que isso vai melhorando. A realização, se eu sou uma pessoa realizada com aquilo que eu faço, eu vou ter muito mais chance de me recuperar. E dessa forma que eu estou falando para vocês em relação à perda de entes queridos, pensem nos outros itens e olhem para a listinha do meio. Decepções e afeições destruídas, emoção positiva, engajamento, relacionamento, sentido, realização. Uniões antipáticas, né, que é a questão do casamento, né, da infelicidade no casamento, temor da morte, desgosto da vida. Quem cultiva isso tudo, quem constrói isso tudo dentro de si, consegue lidar com essas questões. É fácil, companheiros? Claro que não. Sofrer, ninguém gosta de sofrer. Sofrer é ruim, né? Porque gera na gente o medo, uma série de emoções negativas. Mas é possível a gente enfrentar, armados disso tudo que está aí. Bem, vamos ver o que Joana fala, então, afinadíssima com a psicologia positiva. E aqui, como eu sou professora, eu gosto de passar dever de casa, eu coloco sempre as referências, que é para vocês olharem lá no livro, né? Tá todo mundo, a maioria de nós está com bastante tempo ocioso em casa, e vocês leiam as mensagens. Tem muita coisa de Joana sobre felicidade, muita, praticamente toda a mensagem dela ela fala, mas eu pensei algumas coisas para ficar aqui ao encontro do que a psicologia positiva vai falar. Então, ela fala no Garimpo de Amor, no texto Amor e Felicidade, que pessoas lutam pela aquisição de coisas, num ufanismo hedonista. Olhem lá o que a psicologia positiva diz. Despertam vazios de sentimento. Então, são aquelas pessoas que acumulam, que têm coisas, que acham que a felicidade só está naquilo. Isso não tem nada de errado, tá, gente? Tem uma coisa de grife, um carro bacana, morar num lugar. Nada disso está errado. O problema é a pessoa achar que é isso que é a felicidade exclusivamente, porque caixão não tem gaveta. A gente, quando passa para outra vida, por mais que a gente queira levar alguma coisa material, a gente sabe que é impossível. O que nos resta? O que está no estado mental e emocional. Por isso que a felicidade está ligada a isso. Quem ama, estude felicidade, é pleno de ternura, de compaixão e de fraternidade. Em Atitudes Renovadas, capítulo 19, ela diz assim: felicidade é estado emocional no qual questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar. Mais afinado que isso com a ciência é impossível. Exatamente o que as pesquisas estão mostrando aí para a gente. Quer dizer que isso vai depender muito pouco daquilo de externo que a gente tem. Na verdade, o principal para nós, o principal até em termos de estudo de envelhecimento humano, as relações e a qualidade dessas relações afetivas que a gente tem, que vão ser Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 7, que a felicidade é conseguida quando cada qual se transforma em administrador da própria existência. Então, é nós assumirmos o controle. Gente, a felicidade está na nossa mão, literalmente. Nós temos que administrar a nossa própria existência, porque se é um bem-estar subjetivo, está aqui, ó, nas nossas mãos. Eu me lembrei agora que Divaldo, quando ele fala em palestra, que quando as pessoas falam para ele, eu estou apaixonado por uma pessoa, mas a pessoa não me ama, eu quero me matar. Aí ele fala para a pessoa assim, poxa, mas tem 7 bilhões de pessoas no planeta, só serve essa, só essa, né? De repente olha para o lado. Às vezes tem outra pessoa interessante, uma outra pessoa até que vai te atender melhor afetivamente do que essa. Quer dizer, claro que é brincalhão, Divaldo é muito brincalhão, mas mostra um pouco disso aí, quer dizer, nós somos administradores da nossa própria existência. Nós somos capazes de modificar a nossa realidade, porque é uma realidade subjetiva. O prazer é transitório e induz à posse, ao acúmulo, à obtenção pela conquista de coisas. E eu penso muito, companheiros, numa outra mensagem de Joana que eu não coloquei aqui, quando a gente desencarnar, deixa tudo, inclusive roupa, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, a gente é acostumado a tomar banho, trocar roupa todo dia, realmente tem que ter um tempinho para a gente se adaptar. Mas a gente deixa tudo para ir. E aí eu fico pensando assim, eu falei, não, se eu desencarnar, o que eu vou fazer lá para me ocupar? As coisas que eu particularmente gosto, eu vou poder fazer em qualquer lugar do plano espiritual.
que é ler, escutar música, ver programas interessantes, lá devem ter programas interessantes lá na TV da espiritualidade, que deve ter algum grupo lá que faz isso, enfim. Mas se eu colocar a minha felicidade em objetos, em posses, no acúmulo de coisas, não tem como ser feliz quando a gente desencarna. Então, é até uma forma da gente se preparar quando nós estivermos aí no outro plano da vida, nós nos prepararmos também, né, para essa nova condição. Hábitos salutares da meditação, da oração, são exercícios que melhoram a oxigenação do cérebro. Então, ela fala aqui uma coisa muito importante, que esses exercícios, eles vão ajudar, inclusive, no nosso processo cognitivo e, por consequência, no nosso aspecto emocional também, para que a gente funcione melhor em termos psíquicos, em termos orgânicos. Então, percebam, olha que beleza que é a doutrina espírita, que Kardec, a gente viu Kardec, a gente viu psicologia positiva e agora a gente vê Joana. Todos falando a mesma coisa, Kardec desde o século XIX e Joana com os textos dela, que, como eu disse, aqui eu coloquei só 3 fontes, mas ela tem muito, muito mais textos do que isso falando sobre a questão da felicidade. Então, vejam, construindo o nosso bem-estar subjetivo, juntando aí o que Joana disse e o que a psicologia positiva e o que Kardec trazem. Vamos da meditação no sentido horário. O que as pesquisas também mostram? O que contribui para o bem-estar subjetivo? Meditação. Meditem, comecem. Mesmo que vocês comecem, parem. Comecem. A frequência é muito mais importante do que a duração. Então, meditar 5 minutos todos os dias, ou 10 minutinhos todos os dias, já está de bom tamanho, que a gente mantenha uma frequência. A meditação é bom porque, inclusive, a modalidade de meditação, como a bondade amorosa, a meditação da compaixão, que vão nos ajudar mentalmente a produzir esses estados mentais e essas emoções positivas. Faça um diário da gratidão. O meu está por aqui. Aqui, ó. Eu tenho um que eu carrego para todo lado, mas quem é mais jovem pode fazer no celular. Então, anotar todos os dias 3 coisas pelas quais ser grato. Que aí, quando a gente está borocochô, o crush não respondeu no WhatsApp, no coisa de relacionamento, a gente vai aqui e vê quanta coisa a gente anotou todos os dias. Gente, faça um diário da gratidão. Gastar dinheiro. Aí vocês vão falar para mim, ai, Tânia, mas você acabou de falar que o dinheiro não tem a ver com felicidade. Pera, muita calma nesta hora. É porque a pesquisa diz que gastar dinheiro em objetos, em coisas externas, realmente não aumenta muito a felicidade. Inclusive, olha que interessante, há pesquisas com ganhadores de loteria que, após aquele primeira alegria de que, ai, fiquei rico, passado uns meses de gastação de dinheiro, que acomodou aquilo que acostumou com a ideia, a pessoa retorna à mesma base de bem-estar subjetivo que ela tinha antes. Então, se ela era uma pessoa amargurada e infeliz, ela vai continuar sendo uma pessoa amargurada e infeliz com dinheiro, milionária. Então, quando a pesquisa na psicologia positiva fala para a gente gastar dinheiro, quem tem, claro, naquilo que é possível, as pesquisas mostram que a gente gastar dinheiro fazendo coisas, de preferência com alguém, do que comprando coisas, é a melhor forma de promover esse bem-estar subjetivo. Então, é viajando, fazendo reuniões, organizando alguma coisa, se engajando em alguma coisa em termos solidários, gastar dinheiro com experiências, convivências. Isso colabora para o nosso bem-estar subjetivo. Usar um tom de voz de alegria, de cordialidade, elogiar as pessoas, e aqui não é ser falso, tá? Não é elogiar porque eu tenho que elogiar alguém, nada disso. É elogiar, reconhecer o que as pessoas fazem de bom no dia a dia e dar a elas esse feedback. O porteiro do nosso prédio, quem tem, quando a gente for passar, fala assim, olha, eu queria te agradecer, você é sempre tão gentil quando eu chego aqui, de você sempre se preocupar comigo, de abrir a porta, enfim, da gente ver o que a gente pode agradecer no comportamento de cada um. Exercitar os pontos fortes. Também vou passar para vocês um linkzinho para vocês descobrirem quais são as forças de caráter de vocês. Mostra quais são os nossos pontos fortes, e que a gente, numa lista de virtudes e de forças, e o que a gente precisa, então, melhorar, e o que é o nosso ponto mais forte. Exercite-se. O sedentarismo é o novo cigarro.
Tá? Isso dito por Marcelo Gleiser, numa das falas dele, que lá nos Estados Unidos ele já considera que o sedentarismo é o novo cigarro, ou seja, quem não se mexe, quem não se exercita, tem a mesma condição de risco do que um fumante. E adotar gestos conscientes de bondade. Gente, eu achei isso uma pérola. De preferência, 5 gestos de bondade por dia. É difícil, tá? E assim, não é lembrar o que fez de bom, não é isso. É gesto consciente de bondade. Ou seja, eu hoje vou sair, eu vou no médico, então eu vou levar um pacotinho de doce de bombom para dar para o médico. Se é um gesto consciente de bondade, de gentileza. Ah, eu vou sair com o meu carro, eu sei que vai ter uma pessoa me pedindo isso assim, então eu vou levar um lanchinho, quando a pessoa vier me pedir, eu tiro o lanchinho e dou para a pessoa. Então, adotar gestos conscientes de bondade no dia a dia também promove o bem-estar subjetivo. E aí sim a gente vai conseguir ser bem legal, segundo o JC, né? Uma boa condição de bem-estar interno. E por fim, companheiros, além disso tudo que eu trouxe, o que eu vou colocar para vocês no grupo? A apresentação, para vocês relerem os textos. Leiam o capítulo todo da parte 4ª, que também é muito importante. Vou mandar para vocês o texto acadêmico Felicidade, uma revisão para aqueles que se interessarem. O teste, o link para vocês fazerem o teste das virtudes e das forças de caráter de vocês, que também é muito importante. E, finalmente, eu vou mandar para vocês uma dica que eu falei até para minha psicóloga essa semana. Eu falei, amiga, se eu pudesse, eu comprava caixas desse livro e dava para todos os meus amigos. Deixava na rua, em ponto de ônibus, em banco, se eu tivesse. Eu ainda vou assim, quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou comprar de 10 em 10 que seja e vou fazer isso, que é o jeito Harvard de ser feliz, do Sean Achor. Quem cita também esse livro, esse autor, é o Karnal. Ele tem citado muito também esse livro, um livro maravilhoso, maravilhoso. Porque o Sean Achor, ele fala de várias pesquisas feitas, inclusive esse do médico, se não me engano, está nesse livrinho dele. Então, eu recomendo também para vocês esse livro. É uma leitura muito agradável, não é aquele livro grandão, assim, né? Um livro pequeno, um livro que dá para a gente ler, assim, tranquilo, em uma semana. E eu quero gostaria de encerrar com essa frase. Eu li muita coisa sobre felicidade para fazer esse estudo, então a gente acaba tendo que fazer uma escolha, deixando muito material bom. Mas eu achei essa frase num livro de Vinícius, do Pedro Camargo, que é um autor espírita, como sabemos, e que ele, falando sobre felicidade, ele cita 2 versinhos aqui, os 2 últimos, mas não coloca o autor. Tá? Na época dele podia fazer isso, hoje em dia não pode, ele já é desencarnado. Me esqueci agora qual livro dele que é, mas depois, se vocês quiserem, eu mando também para vocês lerem a mensagem toda. E eu fui pesquisar na internet, pelas frasezinhas que ele coloca, eu fui pesquisar. É do poeta Vicente de Carvalho, do livrinho Poemas e Canções. Então, ele diz assim: esta felicidade que supomos existe sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Vou repetir. Essa felicidade que supomos existe sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos, que em nós é um bem-estar subjetivo. Então, queridos, que nós possamos, com a bênção de Jesus, ou com as bênçãos de Jesus, colocar a nossa felicidade onde nós estamos, e que Ele nos abençoe. Obrigada. Deixa eu